A Petrobras perdeu 40 bilhões de reais em ações de mercado durante o dia de hoje, depois do anúncio da demissão do presidente Jean Paul Prats na noite de ontem. A reportagem é de Gustavo Zanaroli. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu ontem o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Um desligamento que já era especulado há meses, mas aconteceu depois do momento mais tenso entre Prats e o governo federal. Uma crise que expôs o racha entre o ex-presidente da Petrobras e os ministros de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e da Casa Civil, Rui Costa. Em março, Prats se absteve na votação que decidia o pagamento dos dividendos extraordinários de 2023 para os acionistas, fato que irritou o governo, já que Silveira era a favor da retenção dos dividendos. O ex-presidente da Petrobras deixou claro que a decisão sobre a retenção dos dividendos era do governo federal. Abriu uma ferida, já que surgiram os rumores da interferência de Lula nessa decisão. O presidente Lula, ele trabalha com uma questão da lealdade política de uma forma um pouco mais exacerbada. A gente pega o escândalo do Mensalão, em 2006, a maioria de seus ministros tentaram de toda forma blindar o governo de qualquer escândalo, de qualquer narrativa, qualquer comentário que pudesse, colocar a população contra o governo ou o próprio Congresso contra o governo. Essa fala do Prats, ela foi extremamente infeliz no sentido de ter um racha ainda maior com o governo, ou seja, como que o presidente de uma estatal, nomeado pelo presidente da República, joga toda a responsabilidade para o Planalto. Ou seja, mostrou também, talvez, uma falta de habilidade política e uma fala totalmente desalinhada com o atual momento. Em abril, o governo federal voltou atrás na decisão e decidiu pagar metade dos dividendos. O Conselho da Petrobras aprovou o pagamento de 22 bilhões de reais aos acionistas. Fim da crise? Nada disso. Na última segunda-feira foi anunciado o balanço da Petrobras no primeiro trimestre do ano. Um resultado que não foi muito animador. O lucro líquido da estatal caiu 38% e ficou em 23,7 bilhões de reais. E as reuniões para explicar esse desempenho já não contavam com a presença de Jean Paul Prats. Naquele momento do pagamento dos dividendos, se ele saísse naquele momento, sairia como uma derrota para o governo. Então o governo esperou outros acontecimentos, outros, principalmente agora envolvendo essa tragédia do Rio Grande do Sul, é algo que tira um pouco o foco dessa decisão. Então o presidente Lula, ele agiu de uma certa forma através de uma inteligência política, baseado de que as eventualidades, as externalidades que acontecem hoje no Brasil tiram um pouco do foco dessa troca na estatal. A saída de Prats abre espaço para Magda Chambriard assumir a estatal. É a sexta troca de comando num período de 3 anos. Obviamente que diversas trocas de comando em tão pouco tempo demonstram um certo desequilíbrio na estatal. Mas veja bem, muitas das vezes o recado não é nem tanto para boa gestão pública, mas muito para o próprio mercado, que tende a reagir com essas trocas de comando. O próprio Centrão, os partidos que compõem a base do governo, também fazem uma pressão por essas trocas. E se a gente for parar para pensar, não é apenas a estatal. Sempre quando costuma ter esses rachas institucionais entre o próprio presidencialismo de coalizão, entre o executivo e o legislativo, essas trocas elas ocorrem.